Oi, pessoal! Chegamos finalmente ao nosso vídeo de revisão do Present Simple, o tempo verbal do presente. Antes de entrarmos no Present Simple, eu gostaria de revisar também alguns conceitos com vocês, que eu vi que tem muita gente tendo dúvidas. Então, antes de irmos para o Present Simple, para falar de hábitos e fatos, a gente vai ver alguns conceitos importantes. Começando do começo. Antes da gente falar dos tempos verbais, a gente tem que falar um pouquinho dos elementos que fazem parte quando a gente quer comunicar uma ideia. Primeira parte é quem ou o que está praticando a ação, quem que está agindo nessa ideia que a gente quer comunicar. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Se sou eu que estou fazendo alguma coisa, I, lembrando que eu é a letra I maiúscula, sempre maiúscula. Não importa se a letra I está no começo, no fim, no meio da frase. I, de eu, a letra eu, sempre maiúsculo. Você, you, vocês também vai ser you. Ai, teacher, como é que eu vou saber se é você ou vocês? Dá para saber pelo que está acontecendo. Vocês têm que prestar atenção no que está sendo informado em volta. Então, se eu estou falando com uma turma, por exemplo, eu estou falando com vocês, eu falo, vocês têm que fazer a lição de casa. Estou falando com todos. Aí o you é plural. Não tem, só pelo you não tem como saber se é singular ou plural, tá? É a mesma palavra que serve para as duas situações. Agora, vamos falar sobre ele e ela. Nós temos três formas. Primeiro, vamos falar sobre seres humanos. Seres humanos masculinos, ele, he. Seres humanos femininos, she. Então, se eu estou falando sobre ela, a menina, a mulher, a médica, a enfermeira, a professora, é she. Se eu estou falando sobre ele, o homem, o menino, o dentista, o engenheiro, he. Então, he e she, ele e ela, apenas quando a gente estiver se referindo a ele ou ela, seres humanos. E se eu estiver falando sobre ele, o mosquito? O mosquito está me irritando, ele está me irritando. Não é um ser humano, aí eu vou usar it. O it significa ele ou ela para tudo que não for um ser humano, uma planta, um bicho, uma emoção, um sorriso, a alegria, ok? Um objeto, uma cadeira, um sofá, uma caneta, o celular. Então, se eu quero me referir a essas coisas por ele ou ela, eu vou usar it, ok? It significa ele ou ela para tudo que não for ser humano. Se eu falo, por exemplo, it is red. Ela é vermelha. Ela quem? A caneta, ok? Não é um ser humano. Quando me refiro a nós, vou usar we. Eles ou elas, eu vou usar they. Teacher, e se for não humano, ou se for humano, não tem problema. Eles ou elas é they para tudo e todos. Então, se são elas as cadeiras estão velhas, elas estão velhas. Esse elas vai ser they. Se eu estou falando eles ou elas, os meninos, as meninas, é they também. Então, sempre que for eles ou elas, não importa se é um ser humano ou não, vai ser they. Outros exemplos de quem está praticando a ação ou o que está praticando a ação: meu amigo, minha amiga, my friend. Uma casa, a house. O mundo, the world. Pessoas, people. Crianças, kids. O cachorro, the dog. Aí muita gente pergunta, professora, mas o cachorro que eu tenho aqui em casa, eu vou chamar ele de it? Olha, quando a gente sabe se o animal é macho ou fêmea,
Pode ser usado he ou she, principalmente se é um animal que vive em casa, porque ele é parte da família. Então, aqui é uma exceção, tá? Se eu falo, o meu cachorro, ele se chama Bingo. Então, ele é o Bingo. He is Bingo, porque eu sei que ele é um macho, ele é um menino, e ele faz parte da família. Tem essa exceção aí, tá? De resto, o que não for humano, it. Então, essas pessoas, essas coisas, esses animais, a gente chama de sujeito. É o sujeito de uma ação, é quem ou o que pratica a ação que a gente está expressando na nossa ideia. E qual é essa ação que a gente está expressando na nossa ideia? Então, aqui na próxima página, a gente vai ver o que que aparece depois do sujeito. Depois da gente conhecer o sujeito, a gente vai para a parte central da ideia, ou seja, é o que acontece. Então, se eu estudo, eu sou o sujeito. Estudo é a ação. Pode ser uma ação, pode ser um estado. Por exemplo, eu estou feliz. Não é uma ação, é apenas o meu estado. Eu estou feliz, ok? Mas é o que acontece. Essa parte do que acontece, a gente chama de verbo, tá? É a ideia do que está acontecendo, do que acontece, do que aconteceu, que estamos expressando. Alguns exemplos de verbo que depois a gente vai ver no inglês é o verbo ser, o verbo estar, o verbo estudar, trabalhar, comer, ir, dormir, comer, brincar, jogar, fazer. Então, tudo isso é verbo e tem muitos outros, tá? Com essas informações, a gente já consegue montar frases. No inglês, a gente chama as frases de sentences. São conjuntos de palavras que expressam uma ideia. Se a gente tiver apenas um sujeito e um verbo, a gente consegue fazer uma frase, tá? Por exemplo, ela brinca, nós estudamos, e assim por diante. Existem outras coisas que vão fazer parte aí da ideia que a gente quer comunicar, mas o principal é sujeito e verbo. Quem ou o que e que está acontecendo, né? Quem age, quem pratica a ação ou quem está naquele estado e qual é a ação, qual é o estado, ok? E agora, depois dessa breve introdução, a gente vai ao present simple. O present simple é um tempo verbal que a gente usa para falar de fatos ou de rotinas, hábitos. O que que é um fato? Um fato é uma coisa que é verdade. Por exemplo, o sol é quente. Eu sou professora. A Terra gira em torno do Sol. O Brasil é um país grande. Todas essas frases são fatos, são coisas que não vão mudar, tá? Outra situação que a gente usa o mesmo tempo verbal, rotinas e hábitos. Por exemplo, eu tenho aula de inglês às terças e quintas. É algo que faz parte da minha rotina. Todas as terças e quintas a professora está lá e eu vou participar da minha aula. Eles vão ao clube todos os dias, é uma rotina. Nós nunca comemos carne, também é uma rotina, é um hábito, tá? Uma preferência. Eu não gosto de carne. Eu não gosto de jogar tênis. Eu não quero fazer aula de francês. Eu gosto de fazer aula de inglês, ok? Então, vamos conhecer alguns verbos em inglês, ok? Antes da gente começar a ver a estrutura do present simple em inglês. Então, aqui alguns exemplos. O verb to be, o famoso verb to be, nada mais é do que o verbo ser. Ele significa ser ou estar. Então, se eu sou, você é, nós somos, eles são, ou estar, eu estou, ela está, nós estamos, você está, e assim por diante, é o verbo to be, ok? A gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho. Outro verbo, to study, é o verbo estudar. O verbo to work, trabalhar. To play, pode ser brincar,
jogar ou tocar um instrumento musical. To go é o verbo ir. To have é o verbo ter, possuir. To come é o verbo vir. Estou vindo para casa. Come home. E o verbo to do, que é o verbo fazer. O verbo to do, ele vai ter uma importância especial daqui a pouquinho, mas ele também é um verbo comum, tá? Então, o significado dele como verbo de uma frase é fazer. I do my homework. Eu faço a minha lição de casa. Vamos então ver primeiramente o verb to be, porque ele é diferente dos outros. Como que eu vou construir essas ideias? Como que eu vou falar eu sou, eu estou, ela está? Vamos aqui para a nossa próxima página. Então, vimos que o verb to be significa ser ou estar. No português, a gente tem dois verbos. A gente tem o verbo ser, sou, és, é, somos, etc. E temos o verbo estar. No inglês, os dois são representados pelo verb to be. Eles têm três conjugações no presente. O verb to be é conjugado, né? Seria o sou, estou, am. Então, am significa sou, estou. Is significa é ou está. E o are significa somos, estamos, quando for nós, né? Nós somos, nós estamos, a gente vai usar o are. Significa são, estão, quando a gente fala de eles, elas, vocês. Então, vocês são, vocês estão, eles são, elas estão. E ainda significa é ou está quando a gente conjuga o you no singular. Lembra que a gente viu? O you pode ser você ou vocês. No inglês, o verbo ser, tanto para você quanto para vocês, vai ser da mesma forma, vai ser o are. Tá mais claro aqui na tabelinha, tá? Então, eu sou, I am. Eu estou, também, I am. Por exemplo, I am a teacher. Eu sou uma professora. Você é you. Você é you are. Você está também é you are. Exemplo, you are happy. Você está feliz. Ele, para seres humanos, he. He is, ele é. He is também é ele está. Então, he is, ele é ou ele está. Exemplo, he is a doctor, ele é um médico. She, ela, para seres humanos. She is, ela é. She is, ela está. She is Brazilian, ela é brasileira. Ele ou ela, quando não for um ser humano, ele ou ela é, it is. Ele ou ela está, it is também. Ela é uma cadeira, it is a chair, tá? Então aqui, ela para um objeto, chair é cadeira. Ela é uma cadeira. O que é esse objeto? Esse objeto é uma cadeira, it is a chair. Nós. Nós somos ou nós estamos. We are. Por exemplo, we are students. Nós somos estudantes. Vocês, no plural, you. Lembra que o you serve para singular ou plural. E mesmo sendo singular ou plural, é ou está, são ou estão para você ou vocês, vai sempre ser are. Então, vocês são ou vocês estão, you are. Exemplo, you are here. Eles ou elas, they. Eles ou elas são, eles ou elas estão, they are. Exemplo, they are there. Eles ou elas estão lá. Deixei um glossário aqui para vocês, para quem não conhece essas palavras. Caso vocês precisem, pausem o vídeo,
Deem uma lida com mais cuidado. Podem tirar dúvida, podem mandar mensagem para mim, podem deixar comentários. E os outros verbos, teacher? A gente pegou ali alguns exemplos, né? Não vou usar todos os exemplos, mas vou colocar alguns. Os verbos comuns, que a gente chama de verbos comuns, que não são o verbo ser ou estar, eles têm apenas duas conjugações. Então, o verbo to be, que é o verbo ser ou estar, tem três: am, is, are. Am para eu, is para he, she ou it, e are para we, you e they. Nos outros verbos tem apenas duas. Vai ser o verbo puro ou vai ser o verbo puro com S. Vamos ver alguns exemplos. Então, ir é o verbo to go. To go significa ir. Se eu for conjugar para eu, você, vocês, nós, eles ou elas, eu vou usar o verbo puro. Então, I go, eu vou. You go, você vai ou vocês vão. We go, nós vamos. They go, eles ou elas vão. E se for ele, ela, para seres humanos ou não? He goes, ele vai. She goes, ela vai. It goes, ele ou ela vai. Exemplos: I go to the club. Eu vou ao clube. He goes to the club. Ele vai ao clube. Então, a única coisa que muda é que para he, she ou it vai entrar o S. Daqui a pouquinho a gente vai ver como que coloca esse S, tá? Por que que aqui tem um E, por que que no outro não tem E? Tem algumas regrinhas que a gente vai ver na próxima página. O verbo dançar, to dance. I dance, you dance, we dance, they dance. He, she, it dances. Exemplos: We dance every Saturday. Nós dançamos todo sábado. She dances every Saturday. Ela dança todo sábado. Verbo estudar, to study. I, you, we, they study. He, she, it studies. They study here. Eles ou elas estudam aqui. He studies here. Ele estuda aqui. O verbo to run é o verbo correr. I, you, we, they run. He, she, it runs. Exemplo: You run fast. Você ou vocês. Aqui a gente não tem como saber, tá? Então, ou é você corre rápido, ou vocês correm rápido. She runs fast. Ela corre rápido. O verbo fazer, to do. I, you, we, they do. Né? Eu, você, vocês, nós, eles. Eu faço, você faz, vocês fazem, nós fazemos, eles ou elas fazem. He, she, it does. Exemplo: I do my homework. Eu faço a minha lição de casa. He does his homework. Ele faz a lição de casa dele. Então aqui entrou my, meu ou minha. Minha lição de casa, my homework. A dele, his. Então ele faz a lição de casa dele, his homework. O verbo to come, que é o verbo vir. I, you, we, they come. He, she, it comes. Exemplo: You come from Brazil. Você vem do Brasil. Pode ser vocês vêm do Brasil. She comes from Brazil. Ela vem do Brasil. Ok? Esse from aqui é o do Brasil. She, ela,
comes, vem, from, do, Brasil, Brasil. Então, ela vem do Brasil. A gente vai praticar um pouquinho para ver se vocês entenderam. E aqui tem as regrinhas, tá? Quando o seu verbo original terminar em S, X, CH, SH ou O, ao invés de colocar apenas o S, a gente vai colocar ES. Aqui tem o verbo fix, que é o verbo consertar. Terminou em X. Quando eu for usar o S, fixes, tá? Então, sempre que o verbo original tiver essa palavra, essa letra no final, ou essas letras, né? No caso do CH e do SH, a gente adiciona ES. Quando as duas últimas letras do verbo forem Y, consoante mais Y, a gente vai substituir o Y por I e adicionar ES. Então, aqui o verbo carry, que é o verbo carregar, ele termina em Y e antes dele tem uma consoante. Nesses casos, o Y vai embora, eu substituo ele por I e coloco ES. Para todos os outros, é apenas colocar o S. Ah, teacher, mas e se for um Y e antes do Y tem vogal? Entra aqui nessa regra geral de só colocar o S. Por exemplo, o verbo play, que a gente viu lá no outro slide, é o verbo brincar, jogar ou tocar instrumento musical. Antes do Y tem uma vogal. Então, quando eu for falar ela brinca, she plays, é só colocar o S, tá? Então, a regrinha de trocar o Y por I e colocar ES só vale quando antes do Y tiver uma consoante. Vamos fazer a nossa prática? A gente vai traduzir as frases usando os verbos no present simple. Neste momento, eu quero que vocês pausem o vídeo e tentem fazer essas 10 frases, passando essas frases para o inglês. Quando vocês voltarem, eu vou ler as frases em português e inglês, ok? Então, pausem o vídeo agora. Agora voltamos e eu vou dar as respostas para vocês, tá? Eu estou atrasado. Atrasado ou atrasada, a gente diz late em inglês. Então, eu estou atrasado, verbo estar. I am late. Nós estudamos inglês. We study English. Ela é uma estudante. Ela é o verbo ser ou estar. She is a student. Ele vai ao clube às segundas. He goes to the club on Monday. O verbo go termina com o, entra nessa regrinha, ok? Vocês são professores, verbo ser ou estar. You are teachers. Eles estão lá, de novo, verbo ser ou estar. They are there. Pedro corre rápido. Pedro é a mesma coisa que ele. Então, se o Pedro corre rápido, ele corre rápido. Peter runs fast. Maria e Joana são médicas. Maria e Joana são duas pessoas, são elas. They are. Então, Maria and Joanna are doctors. Você está feliz. You are happy. João e eu somos primos. João and I are cousins. João e eu somos nós. Então, nós somos. João e eu somos. João and I are, ok? Muito bom.
Se tiverem dúvidas, coloquem nos comentários, me mandem mensagem, a gente ajuda, ok? Negativa do verbo to be. Para fazer uma frase, montar uma ideia negativa, também vai ser diferente para o verbo to be e para os outros verbos. Aqui a gente vai ver a tabela com o verbo to be na negativa e já vou aproveitar e colocar as formas abreviadas. Então, até agora, a gente viu esse aqui, né? Am, are, is. A gente pode abreviar o am com apóstrofe M. A gente pode abreviar o are com apóstrofe R. Então, eu vou ler aqui para vocês, tá? E a gente abrevia o is com apóstrofe S. Então, fica I'm, eu sou ou eu estou. You're, você é, você está. His, ele é, ele está. She's, ela é, ela está. It's, ele ou ela está, para não humanos. We're, nós somos, nós estamos. You're, vocês são, vocês estão. They're, eles são ou estão, elas são ou estão. Na negativa, com am, is ou are, basta a gente incluir o not, que já vira negativo. Então é bem simples. I am not. Eu não sou, eu não estou. You are not. He is not. She is not. We are not. You are not. They are not. E a gente também pode contrair. No caso do I, eu posso escrever I'm not. O are vira aren't. Então, you aren't. Você não é, você não está. He isn't. Ele não é, ele não está. She isn't. Ela não é, ela não está. It isn't. Para ele ou ela que não é humano. We aren't. Nós não somos, nós não estamos. You aren't. Vocês não são, vocês não estão. They aren't. Eles ou elas não são, eles ou elas não estão. Então, aqui a forma aberta e a forma contraída, a forma abreviada. No dia a dia, nas conversas informais, a gente usa mais as formas contraídas, mas é correto usar das duas formas, ok? Para fazer uma frase, uma ideia negativa com outros verbos, a gente vai precisar de uma ajuda. A gente vai usar o verbo to do como ajudante. Então, a gente viu lá atrás que o verbo to do significa fazer. Aqui, ele vai assumir um segundo papel, ele vai assumir uma segunda função. Aqui, ele não tem significado. Ele só vai entrar na frase para se juntar ao not e fazer a negativa. Vamos ver como é que funciona. A gente viu que para I, you, we e they na afirmativa, a gente usa o verbo puro, study. Para he, she, it, a gente usa com o S, studies. Para fazer a negativa, eu vou usar aqui o do e o not. Então, I do not study. Eu não estudo. Como eu disse para vocês, o do aqui não tem significado, não tem tradução. Contração do do com o not vira don't. Então, I don't study. Eu não estudo. Quando a gente vai para o he, she, it, que a gente viu que ganha o S, he, she, it studies. Na negativa, quem vai ganhar o S é o do. Então, é o do que vai virar o does para he, she, it na negativa. Então, she does not study. Ela não estuda. Ou she doesn't study. O importante
é que aqui quem vai ganhar o S é o do e não o study. Percebam que o study não está mais como studies, tá? A gente não vai colocar o S aqui no verbo principal da minha frase. Ele vai para o nosso ajudante, para o nosso auxiliar. Então, está errado dizer she doesn't studies. O correto é she doesn't study, ok? O S vai pro do que vira does. Vamos praticar. Então, de novo, pausa o vídeo agora para fazer o exercício, depois volta. Eu vou dar as respostas. Eu não estou atrasado. I'm not late. Nós não estudamos inglês. We don't study English. Ela não é uma estudante. She isn't a student. Ele não vai ao clube às segundas. He doesn't go to the club on Mondays. Vocês não são professores. You aren't teachers. Eles não estão lá. They aren't there. Pedro não corre rápido. Peter doesn't run fast. Maria e Joana não são médicas. Maria e Joana aren't doctors. Você não está feliz. You aren't happy. João e eu não somos primos. João and I aren't cousins. Ok? Então, aqui as negativas com o verb to be e com outros verbs. E, finalmente, vamos ver então as formas interrogativas. Lembrando que no final tem um bônus de palavras interrogativas. Para fazer pergunta, também vai ser diferente para o verb to be e para os outros verbs. A gente vai ver abaixo como é que fica o verb to be na interrogativa. Então, na afirmativa, I am, na interrogativa, troca, fica am I? You are vira are you? He is vira is he? She is vira is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Então, a gente tem aqui you are, tá em vermelho, bem grande. O que que vai acontecer na pergunta? O are vai passar para frente e vai entrar o ponto de interrogação. O verb to be, ele simplesmente muda de posição. Ele vai para o lugar antes do sujeito para fazer a pergunta, tá? Então, entendam que no inglês sempre vai ter uma inversão de palavras na hora de fazer pergunta. No caso do verb to be, é ele mesmo que passa para a posição antes do sujeito, tá? Então, you are vira are you? Você é, tá? Vamos para os outros verbos. Para fazer pergunta com outros verbos, também vamos precisar de uma ajudinha. E, de novo, o verb to do vai entrar como ajudante. Ele também vai ser o nosso auxiliar aqui para outros verbos na hora de fazer pergunta. Como que vai funcionar? Para I, you, we e they, a gente tinha visto que usa o verbo puro. Na negativa, a gente usava o do com o not, né, que ficava don't. E agora, quem vai mudar de lugar é o do. Então, do you study? Quando for he, she ou it. Na afirmativa, studies. Na pergunta, vai entrar o does. Does she study? Da mesma forma que na negativa o don't vira doesn't e a gente não mexe no verbo principal, aqui também o do virou does para ajudar a fazer a pergunta e o study, que é o verbo principal da frase, não ganha S, porque o do já ganhou o S para virar does, ok? Então, na interrogativa, quem ganha o S é o auxiliar que vira does.
Então a gente não vai colocar o S no verbo principal. Está errado dizer does she studies. O correto é does she study. Vamos praticar, vamos traduzir as frases usando os verbos no present simple na interrogativa. Lembrando que tudo isso, gente, é present simple. Estamos falando de fatos, estamos falando de hábitos, de rotinas, ok? Pausando o vídeo, fazendo o exercício e depois volta aqui. Vou dar as respostas agora. Eu estou atrasado? Am I late? Nós estudamos inglês? Do we study English? Ela é uma estudante? Is she a student? Ele vai ao clube às segundas? Does he go to the club on Mondays? Vocês são professores? Are you teachers? Eles estão lá? Are they there? Pedro corre rápido? Does Peter run fast? Maria e Joana são médicas? Are Maria and Joana doctors? Lembrando que Maria and Joana, né, os dois nomes são sujeito, né? São as duas pessoas que estão sendo o sujeito da frase. Você está feliz? Are you happy? João e eu somos primos? Are João and I cousins? Aqui também, João and I, somos nós, nós somos. Cuidado, pegadinhas, né? Aqui também, ó, o Peter é ele. Maria e Joana são elas. João e eu somos nós. Então a gente tem que conjugar de acordo com esse sujeito. Se o sujeito é nós, a gente vai usar are. É isso, gente. Chegamos ao bônus, que são as palavras interrogativas, chamadas de question words. Essas palavras também são conhecidas como WH words, palavrinhas WH. Por quê? Porque todas elas começam com WH ou tem WH na palavra, tá? Então vamos lá. What significa o que ou qual. Where, onde ou aonde. When, quando. Why, por quê. É o porquê na pergunta. O porquê na resposta é diferente. O porquê na resposta é because. Na pergunta, why. Who significa quem. E o how significa como ou quão. O how tem algumas variações que meus alunos adoram esquecer. Vamos dar uma olhadinha nas variações do how. How old? Eles perguntam diferente, tá? Eles não perguntam quantos anos você tem. Eles perguntam com qual idade você está. Então, eles usam o how. How old? Qual idade? How old are you? Com qual idade você está? How much? Quanto ou quanta? É singular. How much is this? Quanto é isso? Para plural, how many? How many é quantos ou quantas? How many books do you have? Quantos livros você tem? Tá? Então, aqui algumas variações do how. Tem outras variações? Tem inclusive com o what, né? What color do you prefer? Qual cor você prefere? Ah, what car is better? Qual carro é melhor? Tem variações, mas as principais estão aqui para vocês, tá? Para fazer as perguntas e incluir essas palavrinhas, a gente vai manter aquilo que a gente viu. Então, a gente viu a ordem que é auxiliar ou o verbo to be, aí vem o sujeito,
e depois vem o verbo e depois vem o resto, tá? Então, essa ordem vai ser mantida. O que vai acontecer com essas palavrinhas é que elas vão entrar antes do auxiliar ou antes do verb to be. A gente vai ver alguns exemplos aqui embaixo. Para fazer perguntas, incluindo essas palavras interrogativas, basta colocá-las antes do auxiliar do ou does, ou antes do verb to be, am, is, are. What is your name? Qual é o seu nome? Where are you from? De onde você é? Ah, e esse D aí, teacher? Esse D é o from, tá? Eles colocam no final, a gente coloca no começo. Where are you from? De onde você é? When is your birthday? Quando é o seu aniversário? Why does she run fast? Por que ela corre rápido? Who's that girl? Quem é aquela menina? How do you come to school? Como você vem para a escola? Ah, eu vou de carro, eu vou de bicicleta, vou de ônibus, né? Como? Very good, people. É isso que eu tinha para falar para vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham prestado muita atenção. Eu vou saber quem chegou aqui no final do vídeo, tá? E parabéns para quem chegou aqui no final do vídeo. Espero que vocês tenham feito os exercícios e espero que vocês coloquem aqui nos comentários ou que vocês me enviem mensagem caso vocês não tenham entendido alguma coisa, tá bom? Vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo. Bye bye!